exatamente nesse ponto que eu quero também tentar cooperar um pouco aqui com vocês, porque a gente tem falado, né? E às vezes a gente fala algumas coisas que assustam a princípio, aí depois a pessoa vê que tem lógica, né? Porque aquilo que é espiritual tem que ser discernido espiritualmente, né? Amém. E estamos crendo que o Espírito de Cristo Jesus está em nós, nos trazendo ou nos relembrando a toda a verdade, né? Que já existe, né? Já está claro para nós, né? E eu vou tentar falar aqui um exemplo, né? Que talvez assuste ainda, não sei. Mas porque se assustar novamente, significa que nós temos que trabalhar o nosso íntimo, né? Quando a gente falou, né, que Jesus Cristo não pode ser o nosso Salvador, né? Isso assusta um pouco, ou muito, né? Agora, o que que acontece? Enquanto assustar, nós temos que continuar falando, porque isso faz parte da primeira revelação de Cristo. E essa primeira revelação de Cristo não nos diz respeito, né? Se você vê lá em João, né, João 1:10, é bem claro a situação. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Olha bem, é bem forte aqui. Jesus Cristo veio para os judeus, e os judeus não o receberam. E aqui em João continua, tá? Só que eu gostaria de não falar do que está escrito aqui, porque isso aqui é o final do que eu quero falar, tá bom? Então, para um pouquinho com o João aqui, vamos para uma outra passagem aqui que é importante, tá? Mateus 15:22. Aqui é uma mulher cananeia, né, que clamava, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi lá, e foi falando, né? E o objetivo dela, minha filha estava horrivelmente endemoniada. Jesus Cristo, porém, não lhe respondeu palavra, não falou. Olha bem, está bem claro aqui. Agora, a mulher atormentava tanto que os discípulos ficaram, né, muito apreensivos. Foram lá e rogaram a Jesus Cristo, tá? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Olha bem aqui que Jesus Cristo falou. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui está bem claro, o contrato estava em vigor pleno. Ele nem deu atenção para aquela mulher. Percebe? Então, o primeiro ponto é exatamente esse. Ele, Jesus Cristo, não poderia quebrar o contrato. Ele, Jesus Cristo, não poderia, de alguma forma, negar às ovelhas perdidas de Israel ou ao povo de Israel o que lhe era de direito. Não era possível naquele momento, tá? Mas olha o que a mulher fez. Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha bem o que ele continua falando. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele também falava na mesma postura, né? Porque o contrato estava em vigor e o contrato era com o povo de Israel. Ele não poderia quebrar o contrato. Está claro aqui. Mas mesmo assim ela insistiu, né? Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Ela reconhecendo, né, o lado do cachorrinho dela. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha bem, ela reconhecendo Israel.
né, com um contrato em vigor que existia entre Israel e Iave, né, eles realmente eram o povo escolhido naquele momento. O contrato estava em vigor. Agora, o que acontece? Ele só deu atenção para ela quando? Quando ele viu aqui no verso 28. Então lhe disse Jesus Cristo: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Olha bem, caiu a migalha para aquele cachorrinho, né? Para aquela mulher cananeia. Caiu a migalha. Agora, por que caiu a migalha? Porque ela tinha fé em Jesus Cristo. Isso que tocou o coração de Jesus Cristo. Percebe? Se você precisa ficar claro exatamente como que você quer se colocar diante de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, tá? Qual é a tua revelação de Jesus Cristo? Qual é a tua revelação de Jesus? Qual é a tua revelação de Cristo Jesus? Qual é a maneira que você, que está me escutando aqui, quer se relacionar com o Cristo, o Filho do Deus vivo? Com qual revelação? Com qual maneira? Com qual dispensação? Com qual manifestação de Jesus você quer se relacionar? Qual é a tua revelação que está no teu coração? Porque isso vai determinar. Se você quer reconhecê-lo como Jesus Cristo, a salvação de Ave, como o Jesus Cristo, teu Salvador, e se você não for judeu, o que você está imprimindo dentro do teu coração? Eu, fulano de tal, sou um cachorrinho. Reconheço que eu tenho dono. Os meus donos são os judeus. Os judeus são os senhores do mundo, porque eles têm um contrato com Jesus Cristo, a salvação de Ave. E com esse contrato, que eu reconheço em vigor, eu passo a reconhecer a minha verdadeira natureza de cachorrinho. Porque, afinal de contas, é isso que eu estou falando. Eu reconheço que Jesus Cristo, a salvação de Ave, é o meu Senhor. Eu estou insistindo, tá, meus irmãos e minhas irmãs? Porque isso faz parte do primeiro contrato. Enquanto você insistir que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, é isso que te está fazendo, porque você está falando o seguinte: olha, esse contrato que foi quebrado na cruz do Calvário, eu reconheço como em vigor na minha vida. O contrato com os judeus, eu, por ter Jesus Cristo como meu Salvador, reconheço que ele está em vigor. Então você passa a ressuscitar algo que já foi quebrado. Você está ressuscitando dentro de si mesmo algo que já não existe mais. O contrato que tinha Iave com os judeus foi quebrado. E não foi quebrado por Iave, foi quebrado pelos judeus, quando eles crucificaram o Senhor da Glória. A salvação deles. Tá? Então, quando você falar, mas eu não acredito no Ronaldo, não, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Tudo bem, eu vou lhe respeitar. Você tem todo o direito de falar isso. Aí eu não concordo com o Ronaldo, porque é um absurdo que ele está falando. Eu sempre tive Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Tudo bem. Amém. Para você. Não é amém para mim, tá? Assim seja para você. Eu preciso de insistir, porque não é essa a propositura que Cristo Jesus, para nós, os gentios, fez. Não é esse contrato que está em vigor na minha vida. Tá? E por ele não existir ainda um contrato formalizado, porque, afinal de contas, eu ainda reconheço Jesus Cristo, né? Na tentativa de que realmente ele seja o Senhor e Salvador da minha vida, então eu estou debaixo de um jugo legalista
que não procede nem de ave, procede dos meus donos. Porque eu reconheço Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu não tenho nem esse direito. Afinal de contas, eu sou um mero gentio. Como diz o Anselmo aí, afinal de contas, como é que foi lá, Anselmo? Nós fomos te retirar da onde mesmo? Jabuzeiro. Jabuzeiro, lá, Jabuzeiro, sei lá. Então, o que acontece? Nós estamos, porque foi quebrado o galho, foi tirado os judeus dessa situação, entendeu? Agora, enquanto você insistir que Jesus Cristo é o seu Senhor, Jesus Cristo é o contrato com os judeus. Você não faz parte desse contrato. Você não foi inscrito nesse livro, desse contrato. Percebe? Lá no registro, né, de contratos, né, esse contrato só tem vigor para quem é inserido nele, quem faz parte lá, né? Ou seja, quando vai descrever, olha, fulano de tal, né, tal, assim, assado, né? Resolveu se casar com a Rejane, Ronaldo, engenheiro, blá, 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 resolveu. Ou seja, é um contrato meu com a minha esposa. Qualquer pessoa que intentar alguma coisa contra esse contrato não vai conseguir prevalecer. É um contrato meu com a minha esposa. Está entendendo? É muito forte quando você conversa a respeito de Yahvé, o Deus da justiça, e achar que você pode interferir num contrato que não lhe diz respeito. Esse contrato não lhe diz respeito. Você não estava inserido naquele momento na árvore da vida, que é Cristo. Tá certo? Agora, por que eu estou falando isso? De novo, existe um caminho sobremodo excelente. E o caminho que nos pregaram é um caminho que não é o sobremodo excelente. E enquanto você resistir nisso e continuar com isso na sua vida, o que está lhe proposto é somente uma situação. Eu, fulano de tal, né, não vou nem verbalizar meu nome não, tá, gente? Porque eu não acredito nesse contrato. Reconheço que Jesus Cristo, por intermédio dos judeus, que são os meus verdadeiros donos, né? O próprio Jesus Cristo reconheceu aquela mulher cananeia como um cachorrinho. Eu não posso te dar atenção, afinal de contas, você é um cachorrinho. Ele exemplificou claramente para você, gentio, que aquele caminho não era para você. É claro, está claro aqui. Só um cego que, espiritualmente falando, que não quer enxergar essa situação. Percebe? Mas é uma questão disso. É uma pessoa que não conseguiu ainda entender todo o processamento do que é que está acontecendo, ou o que aconteceu lá naquele momento, né? E o princípio de toda a nossa revelação está em justamente reconhecer quem nós somos, é em Cristo Jesus. Esse é o princípio. Nós não estávamos inseridos na oliveira boa. O Anselmo falou bem, foi quebrado um galho. E naquele buraco ali da tirada do galho, foi enxertado a oliveira brava, que somos nós. Você precisa de reconhecer, naquele momento, até aquele momento, não era possível. Jesus Cristo, a salvação de Yahvé não era possível naquele momento para você, gentio. E enquanto você insistir que Jesus Cristo é o seu Senhor, o primeiro contrato passa a vigorar novamente em sua vida. Você está vivificando o primeiro contrato que já foi quebrado. Aí você se torna de novo reconhecedor de que os judeus são seus donos. Você se reconhece novamente, você está dizendo, eu, fulano de tal, sou um cachorrinho. Porque eu, fulano de tal, pretendo reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E, portanto, para que isso aconteça na minha vida, eu, fulano de tal, reconheço que os judeus que tinham a primazia continuam tendo a primazia. E por eles me reconhecerem como cachorrinho, eu vou ficar
realmente muito contente com as migalhas que caem das mãos dos meus senhores, da mesa dos meus senhores. É isso que você está falando. Porque é a única forma de você, revivendo o primeiro contrato, ter acesso às migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Porque você, fulano de tal, está reconhecendo o primeiro contrato. É importante que você sinta essa situação. Percebe? Nós temos que desembaraçar nas nossas mentes o que é que está acontecendo de fato. Nós temos que tirar da nossa mente o que é que está acontecendo dessa situação. Porque se você não retirar o primeiro, não tem como estabelecer o segundo. Por isso que eu insisto, né? Quando eu falo para vocês que Satanás é uma bênção na minha vida, todo mundo assusta. Quando eu falo que eu quero me relacionar com o porteiro do inferno, todo mundo assusta. Mas por que isso? Porque a religiosidade está tão arraigada nas nossas células que nós achamos que, nossa, é uma blasfêmia o que o Ronaldo está falando. Então, enquanto eu insistir em falar e assustar vocês, significa que vocês ainda estão exercitando fé no primeiro contrato, que não lhe diz respeito, que é para os judeus. Aí toda coisa boa daquele primeiro contrato vai sim acontecer em cima de você. Agora, é boa para quem? Não é para você, é boa para os judeus. Afinal de contas, quanto imbecis espirituais ainda insistem em reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Me desculpe, imbecil espiritual. E Jesus Cristo é o Salvador de Israel, não é seu Salvador. E enquanto você insistir nisso, significa que você vê claramente que os judeus ainda continuam sendo fazendo parte, né, de Jesus Cristo, e quando cair alguma migalhazinha para você, você vai se fartar daquela migalha. É isso que você está falando. É isso que você está falando. Agora, o que o Espírito está falando para mim há alguns anos é bem claro. Ronaldo, acorda, ó tu que dormes. E Cristo vai te resplandecer, Ronaldo. Reconheça quem você é. Você é um gentio, tá certo? Mas você foi chamado para trabalhar no campo do seu Senhor, né? Aí, como o seu Senhor foi morto pelos primeiros empregados, né? Ressuscitou, e agora você está recebendo o pagamento antes dos judeus, porque agora é um novo contrato. É um novo contrato. Cristo Jesus está olhando para cada um de vocês. Está olhando para mim. Cristo Jesus falou bem claro. Tá? Olha, né, João aqui de novo. Vou ver João aqui de novo, para a gente poder. Vou ler de novo. O verbo, João 1:10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio do verbo. Mas o mundo não o conheceu, ou seja, os judeus e os gentios, todo mundo não o conheceu. Ele veio para os judeus. E os judeus não o receberam. Olha bem, olha o momento exato. Isso aqui se deu a 2000, quando for 2033 e meio, vai fazer exatamente 2000 anos atrás. 2024, ainda falta 9 anos e meio para 2000 anos atrás, tá bom? Porque conta-se, o teu momento, gentia, o teu momento acontece quando? Quando consuma-se o fato de Cristo Jesus ressuscitar após ter sido crucificado e morrer. Esse é o teu momento, gentio, que está aqui me escutando. Até então você era cachorrinho. Então você tem que escolher quem é o seu Salvador de fato.
que é Jesus, se é Jesus Cristo, ou se realmente é o que está aqui agora em João que eu vou ler, tá bom? Verso 11 de novo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Qual nome? Jesus? Jesus Cristo ou Cristo Jesus? Qual o nome? Qual é o seu Salvador? Qual é o relacionamento que você quer ter com Cristo, o Filho do Deus vivo? Como é que é a sua postura diante dele? Qual é o seu momento? Onde você se encontra em Cristo Jesus? Responda para você mesmo, não precisa responder para mim não, tá? Continua. Os quais não nasceram do sangue, ou seja, não tem vínculo algum com o judaísmo, nem da vontade da carne. Por presunção, você acha que você é judeu. É vontade da tua carne isso. Não quer dizer que você seja, nem tampouco que a salvação de Cristo Jesus esteja sobre você. Nem da vontade do homem, mas de Deus, percebe? Então você foi escolhido naquele momento ali, você recebeu o teu chamado. 1992 anos e meio atrás. Esse é o seu momento. No ano 2033 e meio, vai fazer exatamente 2000 anos que você vai receber ou recebeu essa escolha divina. Esse é o meu momento, esse é o seu momento, esse é o teu chamamento, esse é o meu chamamento.